onde trata da emancipação da alma, a partir da questão número 400. Também tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 38, que no final eu vou deixar uma sugestão para todos. Na Gênese também aborda um trechinho, que é o capítulo 14, item 23. Então todas as obras de Kardec, elas trazem alguma coisa sobre a questão da emancipação da alma, sobre a questão do sono e dos sonhos. Mas para nós entendermos o que acontece com o espírito durante o sono, nós precisamos entender basicamente 3 princípios que a doutrina espírita nos traz. O primeiro, a imortalidade da alma. Ou seja, nós somos imortais, né? O que morre é o corpo físico apenas. O segundo princípio que a doutrina nos traz, pluralidade das existências. O que quer dizer? São as reencarnações, as diversas reencarnações que nós temos. Encarnamos, desencarnamos, encarnamos e desencarnamos. E terceiro, a pluralidade dos mundos habitados. O que é? Isso está no capítulo 3º do Evangelho, tá? Só vou citar que é aquele capítulo que trata há muitas moradas na casa do meu pai. A pluralidade de mundos existentes é aquela condição que nós temos que entender, até o fato de que não é só este planeta que existe. A doutrina nos traz isso, não somos só nós, vamos dizer assim, terráqueos neste plano, neste planeta, que existimos em todo este universo. Então essa é muito sinteticamente, a questão da pluralidade de existência que nos traz no Evangelho. E também nós temos que entender, antes de começar a falar sobre o sono e sonhos, a questão do ser humano no aspecto triplo. Qual seja, corpo físico, este corpo nosso aqui, que nós estamos vestindo temporariamente neste plano, a nossa alma, tá? Que enquanto encarnados nós chamamos de alma, mas quando desencarnamos nós falamos espírito, assim traz a doutrina. A gente pode até dizer que são sinônimos, tá? Então eu vou sempre falar em espírito, não vou ficar falando em alma, né? Então quando desencarnamos, a palavra é espírito, com E maiúsculo, tá? Que é a nossa individualidade. E às vezes o pessoal fala alma penada, é alguém que desencarnou. Então a gente não, essa expressão é comum às vezes alguém falar. E o terceiro aspecto que precisamos citar, que é o perispírito, é mais difícil de entender um pouquinho, mas é esse envoltório que faz esse elo de ligação entre o corpo e o espírito. No livro dos Espíritos, ali na questão 93, só para dar uma pincelada assim, seria aquela substância vaporosa, tá, que acompanha o espírito. Então é essa ligação. Isso é tema para uma outra palestra, porque o tema é um pouco mais difícil de entender, mas então esses 3 aspectos: corpo físico, a alma / espírito e o perispírito. Mas o sono, o que acontece? O nosso corpo físico, ele necessita do sono, ele necessita da reparação das nossas funções orgânicas e também morais. Mas o espírito não precisa. Nosso espírito não dorme, não descansa. O corpo precisa. Ninguém consegue viver, né, existir sem dormir. É impossível isso, né? Por uma questão de fadiga e exaurimento do corpo físico. Aí o que acontece? Com o sono, isso é uma atividade orgânica nossa, nós vamos recuperar os nossos elementos que perdemos, elementos orgânicos, físicos, durante a vigília, durante o nosso despertar, quando estamos acordados. E quando dormimos, o nosso espírito ele entra, vamos dizer assim, numa outra fase da nossa existência. É como se, vamos ver se eu me faço ser claro, como se existisse um outro eu, um outro Rafael, um outro Amário, um outro Gerson. Aqui estamos nós aqui de corpo presente, corpo físico, e quando dormimos, nós saímos do corpo, nós nos desprendemos do corpo. Se afrouxam os liames que nos prendem ao corpo físico, tá? Então, é uma outra vida, vamos dizer assim. Mais adiante eu vou esclarecendo um pouquinho melhor. E esse relacionamento que nós temos quando dormimos, ele se dá no mundo invisível, num outro plano, tá? E aí, todas as 3 obras, as 4 obras básicas, a Gênese, o Livro dos Espíritos, eu não vou citar aqui, ler, né? Eles nos trazem a seguinte analogia, que o espírito ele pode ser comparado a um prisioneiro, que ele está preso, tá?
E quando nós dormimos, nós nos libertamos, saímos daquele exílio que nos retém dentro do corpo físico, dentro dessa carcaça, dessa roupa que nós vestimos. Então, são momentos que nós estamos vivos, que o nosso espírito vai viajar, vai embora, mas ele volta, sabe? Tá, pessoal? Quando não voltar é porque desencarnamos. Mas essa liberdade, ela é parcial. Essa liberdade que temos quando dormimos, ela é de certa forma parcial e ela depende, aqui começa a ficar interessante a questão, e ela depende da evolução de cada um de nós. E o que é essa evolução? São as nossas vivências, as nossas afinidades, é aquilo que nós vivemos. E aí a gente vai, o nosso espírito, tá? Ele vai viajar, vai se encontrar com aquelas coisas que nós muitas vezes fazemos aqui, que vivenciamos, e conforme a nossa evolução moral. Isso eu vou chegar logo aqui, já vou dizer para vocês. Eu tinha os slides, pessoal, mas a questão 400 do Livro dos Espíritos, eu não vou ler toda. A pergunta diz assim, ó: o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Aí qual é a resposta que os espíritos deram para Kardec? É como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado, ele aspira sem cessar a sua liberdade. Então a gente sempre quer sair. O espírito, nosso espírito, quer sempre se libertar. E na questão 401, diz assim, ó, qual é a pergunta? Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não, ela não há necessidade de repousar. Ela vai fazer várias coisas. E a questão 402, essa aqui, ela é do Livro dos Espíritos, ela é gigante, tá, pessoal? É quase 2 páginas, eu não vou ler ela, mas a pergunta é a seguinte: como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Sim, resumidamente, pelos sonhos. Nessa situação, isso aqui não podia estar aparecendo aqui, deixa eu tirar tudo daqui. Vou fechar aqui, está atrapalhando aqui. Vou desligar isso aqui, pessoal, depois a gente liga, tá? Bom, voltando. Então, nós apreciamos a liberdade durante o sono pelos sonhos. E pelos sonhos, aqui começa a ficar interessante o assunto. Nós temos conhecimento do passado, podemos retornar a nossas vidas e ver aquilo que fizemos. Podemos ter previsão do futuro, comunicação com outros espíritos, é o mais comum de acontecer. O mais comum é essa parte, que os outros também, mas a comunicação com os outros espíritos vamos dizer assim, é diário. Como estamos aqui conversando agora, nos comunicamos também quando estamos dormindo. Viajamos, conversamos, nos instruímos. O que é nos instruir? Eu vou trazer exemplo depois, vamos ver se vai dar tempo. A instrução muitas vezes acontece dependendo do grau de cada pessoa, né? Nós nos encontramos, como estamos aqui neste momento, nós aqui encarnados e os desencarnados também, e as obras trazem isso, é muito interessante. À noite pode acontecer, e muito provavelmente acontece, que essa casa aqui, essa casa física aqui, ela está lotada de espíritos, encarnados e desencarnados. Muito provavelmente nós, todos que estão aqui, estamos aqui à noite, aqui ou em outro lugar, mas a literatura espírita traz isso, é muito interessante. Então as pessoas vêm para se instruir. O que é se instruir? Às vezes tem um espírito mais elevado que vem falar, nos instruir, nos orientar. E aí não é só os desencarnados que acorrem, que vêm às casas espíritas. Há templos espiritualistas, vamos dizer assim, os encarnados, nós também viemos. Com muita frequência, mais do que possamos imaginar. Só não lembramos. E também, com o sono, nós temos, vamos dizer assim, não é a impressão, é como se nós morrêssemos toda noite, ou toda hora que dormimos. Tá? Como se morrêssemos. Nós não morremos. Nós estamos ligados ao nosso corpo físico, mas nos desprendemos do corpo e ficamos ligados, eu vou falar mais a gente, por fios. Na verdade é um fio. As obras falam de cordão fluídico ou fio dourado, prateado, que nós ficamos ligados. Quem viu aquele filme Os Mensageiros, quem não viu, tenta lembrar, tem um momento do sono, eu não lembro o nome de quem, que ele vai e se encontra com Aniceto, que é o espírito protetor dele. E aí tem aquele fiozinho, vários fios à noite, que ligam nós ao plano espiritual.
Então a gente está sempre ligado com um fio. O corpo nunca vai ficar desligado. Quando desligar ou se não houver cordão fluídico, é porque nós desencarnamos. É um outro processo. E aí entra a questão desses momentos de liberdade, como eu falei, nós podemos nos aproveitar para nos adiantamento de instrução e também para buscarmos. Aí vai depender muito, pessoal, da elevação de cada um. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o que pode acontecer. Vamos dizer que toda noite, todo dia de noite, eu vou pro boteco da esquina beber, tomar uma cachaça, né, jogar sinuca, jogar carta, né, talvez usar algum tipo de droga. Toda noite eu faço isso. Quando eu dormir, muito provavelmente eu vou me encontrar com esse pessoal em zonas assim, em zonas inferiores. Eu vou ser provavelmente conduzido, instigado a estar neste meio. O que eu estou falando é porque as obras trazem isso, principalmente as obras do André Luiz, né, psicografadas pelo Chico. Do contrário, bom, tenho pensamentos bons, venho numa casa espírita, eu vou numa igreja, muito provavelmente eu vou para estes locais quando estiver dormindo. Essa é uma situação. Então a gente se encontra por afinidade, tá? Ou vai ser mais digna ou menos digna. Há exemplos na literatura sobre essas questões aí, menos dignas, entendeu? Que a pessoa vai e se encontra em locais não muito bons, vamos dizer assim, entendeu? Aquilo que a gente está pensando, está vibrando. Então, um exemplo para não entrar na outra que é mais pesado um pouco, seria esse. Eu toda noite eu vou para um bar, bebo, tomo cerveja. Quando eu dormir, quase certo que eu vou para lá, para a questão dos nossos vícios, tá? E aqui outra questão interessante. Durante o sono, nós nos encontramos podemos nos encontrar com parentes e amigos, com quem temos laço de simpatia ou antipatia, tá? Essa questão de nos encontrarmos com os parentes já desencarnados, depende. Nem todos que já desencarnaram, muitas vezes têm a permissão, né, ou ainda estão prontos para poderem vir conversar com a gente, nos instruir, nos orientar. Isso depende do plano espiritual, a gente não sabe, mas normal nos encontrarmos com estes entes queridos que já partiram. Quando a gente não sabe, mas nos encontramos. Também eu vou trazer um exemplo ali para vocês depois desse caso que nos traz uma obra. E da mesma forma, podemos nos encontrar não só com os amigos. E esses amigos, pessoal, não são só os amigos desencarnados. Podemos nos encontrar com os amigos também. Eu dormir, o Gerson dorme, nos encontramos. A gente nem combinou nada aqui, tá? Mas combinamos no plano espiritual quando estamos dormindo. Eu dormi, o Gerson dormiu lá na casa dele. Não combinei nada com ele. De noite estamos aqui. Pode, aí combino, Gerson, amanhã a gente vai vir de novo aqui, tá, seu Francisco? E a gente vem. A gente não lembra disso. A gente não tem essa lembrança. Mas acontece isso. É estranho falar isso, mas é muito normal isso. E esses amigos, que a gente tem os encarnados, temos os nossos amigos desencarnados, que já desencarnaram, que nós conhecemos. Por exemplo, meus avós já desencarnaram. Conheço eles. Ok, posso me encontrar com eles quando estiver dormindo. Mas tem amigos que nos querem bem, que não estão encarnados, que são de outras existências, de outras vidas. Também vamos encontrar com eles. Se eles nos querem bem, eles vão nos instruir, vão nos orientar, vão nos passar informações, mas a gente não sabe, a gente não lembra, porque são de outras existências, não dessa. E também, essa é claro, a gente está falando de amigo, mas também temos os nossos inimigos, que muito provavelmente fizemos ao longo das nossas vidas, das nossas existências. E os nossos inimigos, né, que tem também, nesse plano aqui nós temos, e podemos nos encontrar quando dormimos, mas também encontramos com os nossos inimigos de outras existências, que são o que a gente chama de obsessores. E eles nos acham. E eles vêm nos incomodar, vêm nos causar terror, vêm nos assustar, não assustar não, mas vêm nos perseguir, tá? E é quando nós dormimos. Tá? Tem um exemplo também que eu vou tentar trazer para vocês aqui, eu estou tentando correr, pessoal. Falei do cordão, que esse cordão, só para acrescentar, e onde quer que nos encontremos, né, posso estar lá dormindo, fui lá para o Japão, porque eu não sei, estou lá
e aí daqui a pouco, todo mundo aqui já deve ter tido aquela experiência que daqui a pouco acorda de supetão, naquele susto, assim, parece que estava longe. É isso. Nós voltamos, no livro dos médiuns fala, volta que nem se fosse um relâmpago, de tão rápido que é. A gente sempre volta, entendeu? E todo mundo tem aquela, quando acorda assustado, estávamos longe, voltamos para o nosso corpo. E o sonho, aqui é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Mas o sonho normalmente retrata apenas uma pequena parcela das atividades que vivemos durante o sono. Às vezes a gente não tem lembrança nenhuma, de nada. Então acontece ser muito fragmentado. Às vezes a gente não consegue encontrar uma explicação para o sonho. Às vezes as pessoas querem encontrar uma explicação para aquele sonho que eu tive. Talvez não encontre. Que é uma mistura de coisas que podem acontecer. Coisas do passado, coisas que podem vir a acontecer, coisas que vivemos durante o dia de hoje, sabe, aquele dia pesado, corrido, e às vezes mistura tudo, e é tudo fragmentado. Tá? Então às vezes não tem lógica o sonho, às vezes não tem nada a ver. E aí viajando, vou dar um exemplo até meu, tá, pessoal? Esse tempo eu até comentei aqui na casa com o pessoal no grupo de estudo. Acordei um dia de noite com uma palavra, a Mari vai lembrar disso. Eu não lembro qual a palavra, mas uma palavra que eu nunca escrevi, eu nunca falei essa palavra, nem sei o que era essa palavra, e aí eu acordei, anotei, não fui no dicionário, fui no Google, né, ver, eu não lembro agora, mas era uma palavra, pessoal, de um vestuário, uma roupa, coisa feminina, antiga, mas antiga. Eu disse, mas da onde que saiu esse negócio? Tá aqui, porque a gente vai. Agora, por que veio essa palavra para mim? Eu não sei, eu não lembro a palavra. Então acontece a gente viajar e trazer algumas recordações que não fazem o mínimo sentido para nós. Porque o espírito, quando ele volta ao corpo, além de estar fragmentado, ela faz essa filtragem de lembranças do que ocorreu no mundo espiritual. Por isso que nós não entendemos alguns das lembranças, mas todos os acontecimentos que nós sonhamos, eles ficam gravados na nossa consciência. Aqui é uma questão legal. Como ele fica gravado? Mas eu não lembro, eu sonhei, eu não lembro que sonhei. Ele fica gravado e em algum momento ele vai despertar para nós. Em algum momento ele vai vir, quando é boa isso, quando é uma lembrança boa, às vezes com uma ideia. Eu tive uma ideia hoje, mas de onde que veio essa ideia? Foi lá quando eu dormi. Uma intuição, que a gente chama muito, eu tive a intuição, a espiritualidade nos intui o tempo todo, conforme os nossos pensamentos. Né? Os espíritos nos intuindo, agindo a nosso favor, quando temos bons pensamentos. Quando temos pensamentos inferiores, menos elevados, a espiritualidade inferior também nos intui para que façamos coisa errada, para que incorremos nos vícios, nos erros. Então, isso surge em algum momento. Por isso que muitas vezes o pessoal diz, às vezes quando a gente tem que tomar uma decisão muito difícil, muito complicada, né? Às vezes é melhor a gente dormir e pensar no outro dia. Daqui a pouco a gente vai acordar com uma ideia. Tive a ideia. Alguém disse para nós, né? Nosso amigo nos disse, nosso espírito protetor veio, ou algum ente querido, algum amigo que nos quer bem, disse, olha, quem sabe é esse o caminho. Então isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Eu ia citar alguns artigos aqui, mas vamos ter que pular um pouquinho aqui. Eu vou para a questão 407. Esse aqui é interessante, pessoal. Aí diz assim, o sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Não é necessário. Tá? O que diz o sono? Eu não vou entrar aqueles estágios dos sonos que todo mundo conhece, né? Não há necessidade disso. Quando a gente relaxa, a gente fica, de certa forma, é a expressão que usa aqui, entorpecido o nosso corpo físico, aquela soneca, ali a gente pode, ali a gente viaja, ali a gente desprende, tá? A gente usa a expressão, a literatura aqui traz desprendimento. Então ali nós podemos, no ônibus, uma cochilada aqui, pode. A pessoa vai lá, volta rapidinho, não precisa ter aquele sono profundo para que a gente possa sonhar e se desprender. Há também uma outra situação que talvez alguns já tenham vivenciado ou ouvido falar, tá? Eu estou correndo, pessoal, por causa do horário. Desdobramento. O que é o desdobramento? É o seguinte, nós dormimos, é como se fosse aquele EQM, estado de quase morte, que alguém já ouviu falar, que acontece. Às vezes o pessoal diz, saí do corpo, me vi no bloco de cirurgia. É isso aí. Ou seja, o desdobramento, nós
saímos do corpo, nós conseguimos ver tudo que está acontecendo. Está aqui a cama, eu levanto da cama, vejo a minha casa, caminho na casa, ou em algumas situações pode-se vomitar os espíritos, eles não caminham que nem nós, que eles não têm, né, eles conseguem vomitar. Então acontece para algumas pessoas, às vezes fica só nesse âmbito, às vezes desdobra e vai longe, como muitas vezes nos sonhos, quando nós dormimos, nós, dependendo da situação, não saímos do nosso quarto, podemos ficar ali, só saímos estamos ali e não conseguimos sonhar. Isso depende muito da elevação de cada um. Eu quero trazer rapidamente para vocês alguns exemplos de obras, só para vocês entenderem, no livro Os Missionários da Luz. Tá? Eu não vou abordar esse aqui, ó, Missionários da Luz, Chico Xavier, né, pelo psicografado, né, o André Luiz, que diz assim, ó, no capítulo 7. Quando eu falei da Assembleia, que o pessoal vem, aqui nós temos o instrutor Alexandre, que é um espírito mais elevado, que diz assim, ó, falando com o André Luiz, né, tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados. Ou seja, ele vai fazer, né, uma palestra, vamos dizer assim, para espíritos encarnados, só que quando estiverem dormindo. E aí diz assim, ó, o que o André diz? Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. Isso aqui, pessoal, eu imagino, pelo menos, para mim é muito, pelo menos eu imagino assim, e as outras obras também dizem, à noite, tá? Vamos imaginar um shopping, tá? A gente vai no shopping, tem um monte de gente passando, caminhando, é assim de noite, tá? De tanta gente que está ali, desencarnados e encarnados nós, quando dormimos. Então assim, ó, aquela movimentação que a gente vê no shopping, quando vocês forem no shopping, vocês não vão esquecer disso. É aquele monte de espíritos, somos nós, de noite dormindo. Ou aqui, em qualquer outro lugar, na rua, num centro, é assim. Há exemplos também na rua, não vou conseguir citar aqui, que o André Luiz disse, mas quanta gente aqui, né? Ele disse, não, são os espíritos que estão, os amigos encarnados que estão dormindo, uma circulação como se estivesse de dia, mesma coisa. O pessoal sai a caminhar. E aí, ele diz aqui que o número de encarnados são mais de 300 associados. Apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas. O que ele quer dizer com isso? Que nem todo mundo daqueles 300 que estavam programados para ir nesse encontro com ele conseguem estar ali, por N situações, que nem nós nos programamos para vir no centro espírita e surge alguma coisa. Mesma coisa, quando dormimos é a mesma situação, quando dormimos também acontece o mesmo problema. Alguma outra coisa me distrai, me chama a atenção e eu não vou fazer aquilo que eu estava programado. Eu estava programado para vir na casa espírita no sábado de tarde, aí surge algo no shopping hoje. É mais ou menos assim que acontece. Outro, no mundo maior, eu gosto de estar vivo, tá, pessoal? No mundo maior, esse aqui no capítulo 1, tem a preleção de Eusébio. Tá? Essa preleção de Eusébio, tá? Que é um espírito elevado, esse livro aqui ele aborda mais questão de depressão, pensamento suicida, é uma psiquiatria iluminada que chama, tá? Que dá para entender assim. Ele diz aqui, ó, eles vão fazer também uma palestra, uma assembleia, que nem eu falei, à noite, onde tem 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas. Aí não quer dizer que seja só de centro espírita, mas aqueles espíritos estão tentando, aquelas pessoas estão tentando se elevar. Ou seja, é muito movimento à noite, muito. E aí diz assim, ó, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. E por fim, já passei um pouquinho ali, a terra e o céu. Esse aqui eu tô lendo, tá, pessoal? Não terminei de ler ainda. Mas ele nos traz aqui, num capítulo, na página 31, valiosos apontamentos, onde nos diz que, só para vocês terem ideia, esse aqui eu vou ter que contar. Eu vou atrasar um pouquinho, mas vou ter que contar. Essa história é boa, mas não é toda a história, tá, pessoal? É o seguinte, para vocês entenderem os obsessores, como nos perseguem. Eu não li o livro, não vou, é só uma... Aqui nessa história, temos a Zulmira. A Zulmira é a segunda mulher do Amaro, não é Amaro, tá? O Amaro, então, ele casou novamente. A primeira mulher, ela desencarnou, tá? E deixaram 2 filhos, tá? O Júlio e a Etelvina. E essa segunda mulher,
ela não gostava do enteado. Ela tinha ciúme do enteado com o pai. E ela pensava, vibrava para que bom que aquela criança podia morrer, né? Podia morrer. Não ia me atrapalhar meu casamento aqui, que é esse pensamento egoísta. E essa criança morre na praia, no Rio de Janeiro. E o que acontece? Ela morre afogada, essa criança, o Júlio, menino. E ela poderia ter ajudado. Ela viu a criança se afogar, ela não teve a ação, mas ela poderia ir lá e salvar o menino. Ela não fez isso. O que acontece? Zulmira, quer dizer, Odila é a primeira mulher que desencarna, são os nomes estranhos, tá, pessoal? A primeira mulher, ela passa a obsidiar a Zulmira, a segunda mulher. Então, toda vez ela tá ali do lado dela, tu matou meu filho, tu não cuidou do meu filho, e várias coisas. E essa é a parte que eu quero, para vocês entenderem, e vou terminar, e como foi na praia, e aí numa noite, a Zulmira, a segunda mulher, dorme. E aí a obsessora começa a brigar aqui, ó, bate boca, xingar, né, dormindo, e a Zulmira dispara, correndo, fugindo da obsessora. A obsessora atrás dela, xingando, desgraçada, tu matou meu filho, aquele monte de coisa. Aí chegam na beira da praia e o bate-boca continua. E aí na beira da praia, diz assim aqui, ó, alcançamos a orla do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Ou seja, estava lotado de espíritos na praia, encarnados e desencarnados. Eu não vou ver se era um grande número de espíritos. Só vocês terem ideia. Então estavam lá, no Rio de Janeiro, de noite, todo mundo lá. Para concluir, e aí continua a discussão, e a Zulmira, a segunda mulher, consegue fugir e sai correndo e volta para casa. Aí acorda. E como é que ela acorda? Alagada de suor, colapso nervoso, coronárias entumecidas, e toda aquela situação, às vezes, quando nós temos um pesadelo pesado, né, que a gente acorda, tá aqui, ó, tá descrito aqui. Então, muitas vezes os pesadelos são coisas que nós fizemos e não entendemos o porquê. Que sonho ruim que eu tive, que pesadelo ruim que eu tive. E para concluir, né, tive que fazer fora do contexto, mas vamos lá, eu posso sugerir, a gente não, é difícil dar conselho, tá, pessoal? Mas eu vou dar um conselho, uma sugestão, na verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, tem a hora de dormir, o item 38. Lá temos uma prece, que ela é simples, assim, ó. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons espíritos ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar a impressão desse convívio. A minha sugestão é que todos aqueles, à noite, possam fazer uma prece antes de dormir e peçam vamos dizer, a companhia dos bons espíritos, dos nossos amigos espirituais, aqueles que nos querem bem. Façam isso. Façam esse pedido, olha, que eu possa dormir e ficar com os bons espíritos. Muito provavelmente nós vamos estar com eles. Tá? Não quer dizer que não vamos ter pesadelo, que não vamos ter obsessores, né, os nossos inimigos, mas façam uma prece de que possa ficar com meu amigo, com meu bom espírito, com meu anjo guardião, é o que diz no Evangelho. Pessoal, desculpa o atropelo, a correria, mas tivemos que dar uma improvisada. Obrigado, fiquem todos com Deus. Renato.